claro que eu abro o programa já feliz da vida também, com ele que veio me receber hoje na minha volta. Queridíssimo doutor Hamilton Macedo. Querido. Seus snaps. Foi bom. Você acompanhou os snaps? Claro. Não dá preguiça, né? Todo mundo pediu pra eu fazer, eu fiz. Ficou jóia. Mas eu acho engraçado, eu falo, mas será que não dá preguiça? Parece que ele tá viajando com você, com a tua família toda lá. Coisa boa. Você comeu obrigada. e nada aconteceu, hein, Carol? Eu comi. Deu uma corrida também, você viu que eu dei uma corrida. Bem-vindo sempre, viu? Obrigado, Fique à vontade, prazer você tá tá aqui. de Não, volta prazer mais uma é vez. meu. Aliás, eu já cheguei para esse super prazer, porque daqui a pouquinho, ó, o estúdio tá pronto. Aqui no cantinho a gente já tem 2 grandes aparelhos, aliás. Agradeço você ter conseguido trazer esses aparelhos, porque eles são realmente grandes, Grande, né? né? Olha isso, gente. E aí a gente vai falar de diminuir medidas, porque a gente está, claro, num momento que eu acho que as pessoas têm uma ansiedade um pouco maior. Antes da gente falar dos aparelhos, da técnica, da tecnologia, eu queria te perguntar o seguinte. O que acontece, doutor Hamilton, que a região abdominal, a região da barriguinha, que talvez, acho que acredito para todas as mulheres, você como médico sabe disso, é o que mais incomoda. Por que nessa região a gente concentra mais gordura? As células estão em maior quantidade ou essas células já são aumentadas? Como é que a gente interpreta isso? É assim, geneticamente você tem uma predisposição para aumentar a gordura nessa região, né? Você vê que quando você começa a engordar um pouco, você vê que já começa nessa região infraumbilical, tem um pouco mais de gordura. Então, é um local onde tem os primeiros bolsões de gorduras vão sendo acumulados. Quando eu tenho um aumento de volume abdominal, eu posso ter 2 tipos de gordura. Eu tenho a gordura estética, né, que é o que esses aparelhos tratam, Tá. que é a gordura que está no panículo, que a gente chama tecido celular subcutâneo, ou seja, está abaixo da pele, e tem uma gordura muito perigosa, que é a gordura visceral, que é aquela gordura que está entre as vísceras, que isso não tem nenhum tratamento estético que resolva. Aí é dieta alimentar, aí é mudança de hábitos de vida, né? Tá. Mas essa gordura é muito perigosa, principalmente para o coração, que eu vi no começo da entrevista que estava falando sobre o coração. Então aumenta o risco, a incidência de infarto agudo do miocárdio, quando você tem um aumento de gordura visceral. Como é que a gente reconhece isso? Eu acho que a gente tem inclusive uma imagem aí para a gente entender essas camadas da pele. Como é que a gente reconhece então que a gordura daquela pessoa, daquele paciente, é uma gordura visceral ou é uma gordura que é a barriguinha, que a gente fala que é a banha, né? Isso. Que se aperta. Através do exame físico, você palpando o abdômen, você pega na gordura, né? Você sente quando você palpa o abdômen com habilidade médica, você sente o músculo e acima do músculo você sente essa gordura que você até faz uma prega cutânea. Tem um aparelho chamado adipômetro que você pode fazer com adipômetro e medir. Tá. E a gordura visceral, normalmente através de exames, a tomografia, a ressonância magnética ou o ultrassom, né? Normalmente essa gordura começa a se acumular no fígado, né? Que é o que a gente chama de esteatose hepática, né? Então, Tá. no fígado, nas vísceras, então essa gordura é uma gordura que a gente tem que ver e muitas vezes tem que tratar, né? Porque aumenta o risco de doenças do coração. Agora, para a parte estética, que eu acho que muitas vezes nesse período é o que a gente tem aí, aquela ansiedade, né? Parece que a gente quer tudo pro dia seguinte. E o que talvez eu note de recados e mensagens que eu recebo, é que as pessoas até estão fazendo a sua parte, né? Até estão mudando hábitos, mas o resultado demora, o resultado não aparece naquele momento, e aí acabou. Aí você sabotou, aí você não quer mais saber. O fato da gente utilizar aparelhos, essa parte para ajudar nessa gordura que a gente, que é, como você falou, que você pega, né, que você sente que é uma banhinha ali, você acha que isso já é uma ajuda e já é um grande passo para a pessoa começar a se cuidar, por exemplo? Sim. Já dá um resultado? Já dá um resultado. Porque esses aparelhos são para gordura localizada, Carol. São para aqueles pequenos bolsões de gordura que normalmente se acumulam embaixo do umbigo, nessa região de flancos, né? Aqui, nessa alça do sutiã que a gente chama. Então, esses pequenos bolsões de gordura. Porque a gordura localizada chega a um ponto que para você mobilizar 300 gramas de gordura nessa região, você tem que perder em média 6 quilos no geral. Então isso faz com que você tenha que ficar muito magro, com a dieta muito restrita, para tentar perder. Então esteticamente você começa a perder a gordura do rosto, então começa a ficar com aquele aspecto de doente. Então é justamente para aquele paciente que já fez a dieta, que está no peso mais ou menos ideal e está com aquele bolsão de gordura localizado. Que não é sai. para emagrecimento esses tratamentos. As pessoas confundem muito. Agora, você falou uma coisa interessante, a gente já para pensar. 300 gramas de gordura, então, por exemplo, se a pessoa fosse fazer uma lipo e fosse retirar esses 300 gramas, sem lipo, em mudança de hábito, ela tem que perder em quilos, 6 quilos? É, quando a gordura fica localizada. Muitas vezes você tem
você está com muito excesso de gordura e você perde 3, 4 quilos, você diminui 1, 2, 3 centímetros de volume de abdômen. Tá. Agora, quando essa gordura chega a ser localizada, ela é uma gordura mais resistente. Então, é essa gordura que você precisa de mobilizar mais quilos. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela perde 6 quilos, ela já nota a diminuição do volume abdominal, o rosto já começa a afinar um pouco, o pescoço. Você já tem aquela divisão que você tem o rosto, o pescoço e o corpo, né? Tá. Porque muitas vezes a gente aprende na infância que o corpo é dividido em 4 partes, cabeça, tronco e membro, esquece o pescoço. Quando a gente engorda, é realmente isso, cabeça, tronco e membro, porque parece que a cabeça emenda e o pescoço desaparece. Some. Então, quando você emagrece, o pescoço começa a aparecer. E alonga. Alonga, o rosto fica mais bonito. Então agora entendi porque que muitas vezes a própria mudança de hábitos ela é positiva para uma série de coisas e eu levanto essa bandeira e sou a favor. Sempre. Porém, a pessoa não vê muitas vezes esse resultado tão rápido quanto gostaria, porque o localizado não adianta. O localizado tem que ter alguma coisa, algum aparelho, alguma coisa que melhore. Entendi. Então daqui a pouquinho nós vamos mostrar, porque você vai mostrar uma duas proposta técnicas, muito legal, né? Que a gente melhora essa gordura em 4 semanas. Em o 4? sinergismo dessas 4 duas semanas? tecnologias. 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Dá tempo? Dá tempo até antes do Natal. Antes do Natal. Jura, doutora Milton? São 2 aparelhos, então, até a gente não pode falar o nome, mas são 2 tecnologias diferentes. São 2 tecnologias à base de radiofrequência e tem uma que a gente não trouxe, que é ondas acústicas, que você faz também, que a gente vai explicar. Daqui a pouquinho, É o sinergismo dos 3 aparelhos. Que chique. Ai, adorei essa minha volta. As meninas já estão prontas. Já começou a fazer, cara. Deixa eu apresentar para vocês com a gente a nossa esteticista, a Jana Lili. Tudo bem? Mais conhecida como Jana, queridíssima. E a Daphne, nossa modelo de hoje, que já tá preparadíssima, né, doutora Milton? Pronta. A barriguinha dela tá bonita. Acho que ela tá fazendo, hein, Daphne? Olha só. Olha que barriguinha bonita. Tá tudo certinho aí. Vamos lá. Estamos começando por qual aparelho? Esse aparelho é um aparelho de radiofrequência com toque. Tá. É colocado um eletrodo em contato com ela e ela está fazendo. Então, é colocado um óleo mineral e ela começa a fazer. Então, ele emite essa radiofrequência e o diferencial dessa radiofrequência é que ela faz apoptose de célula de gordura. O que é apoptose? É morte de célula de gordura. Então, você está matando as células de gordura. E o que é interessante é que, ao mesmo tempo, ela vai esquentando a pele e vai fazendo firmeza na pele. Então, você veja que a Daphne é um modelo que ela tem pouca gordura. É justamente para esses pacientes que têm média quantidade de gordura ou pouca quantidade de gordura. Então, essa sessão é feita em torno de 20 a 30 minutos, depende do local onde você vai aplicar, depende da quantidade de gordura. E quando você termina esse aparelho, você faz a outra radiofrequência, que a gente vai ligar daqui a pouco, para fazer. Qual é o diferencial dessa radiofrequência? É que é a única radiofrequência que é patenteada que ela faz apoptose de célula de gordura, porque no mercado tem vários tipos de radiofrequência. Sim. Monopolar, bipolar. Essa daqui é uma radiofrequência unipolar. Então, ela faz com que você tenha uma apoptose de célula de gordura. Vários estudos científicos, vários trabalhos, hoje em dia, mostram a eficácia desse método. Porque destrói mesmo. Destrói a célula de gordura. A gente tem umas imagens, um VTzinho pra gente entender como é que destrói. Olha que interessante. Se você quiser explicando pra gente, então a temperatura... A temperatura que chega até 42 graus, essa energia vai até o tecido gorduroso, tá vendo que ele vai no tecido gorduroso, ele vai começando a aumentar o calor da célula de gordura, então ela faz uma lise, ou seja, uma morte celular. As células de gorduras morrem. E através do sistema linfático, elas são drenadas, vão e saem através do intestino. Que legal isso. Então você está vendo as células começando a se desfazer e morrendo. Então isso é o que a gente chama de apoptose de célula de gordura. Agora, claro que deve ter um limite, porque senão a pessoa pode ficar fazendo isso eternamente, todos os dias, em qualquer região do corpo. São 4 semanas, sessões de 30 minutos. Depois você tem que dar um intervalo de 30 dias, porque durante 30 dias você tem morte celular e após 30 dias chega o resultado final. Então você faz 4 semanas. Mesmo que o paciente precise fazer mais alguma sessão, você tem que obedecer o protocolo, ou seja, 4 semanas, esperar um mês, medir novamente, ver se ele precisa fazer mais sessões. A gente às vezes chega, dependendo do volume de gordura, até 6 sessões, mas são poucos casos. A maioria dos casos já responde com 4 sessões, com 4 semanas. São sessões de 30 minutos, não são dolorosas, e isso faz com que você tenha essa apoptose. Ela tá bem tranquila até ali. Tá dormindo. Também tá cegada, né? Tá tranquila, né? Olha lá. Vamos colocar a perguntinha do público e daqui a pouco você me conta mais uma coisinha. Vamos lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Beijo, Andressa. Obrigada. Resolve pra aquela gordurinha embaixo do bumbum, a bananinha?
Resolve. Ela é excelente. Porque a gordurinha que está embaixo do bumbum, Carol, ela está tanto pelo acúmulo de gordura, como pela flacidez do tecido, da pele, do bumbum ele cai, então você tem aquele pouco de excesso de pele, junto com a gordura que está ali, você forma aquele acúmulo que é a bananinha. Tá. Então, quando você faz esse tratamento, ele vai melhorar a firmeza da pele, então, consequentemente, o bumbum sobe um pouco e você faz a apoptose naquela região, ou seja, a quebra de gordura naquela região, que é uma gordura difícil de ser mobilizada. Ali é mais difícil, mais né? difícil. E parece, enfim, dá a sensação que é mais flácido. Mais flácido. Então, com isso, você tem um resultado de redução de medidas. Agora, me conte uma coisa. Se a pessoa fizer o tratamento às 4 semanas, dá para dizer em porcentagem de gordura quanto que ela pode perder? Olha, os fabricantes, inclusive os estudos que tem, mostram que você perde em torno de 40% do total das células de gordura. Ou seja, você tem uma apoptose de 40% das células de gordura. Tá. Então, a gente não pode mensurar isso em centímetros. Porque se você perde 2 centímetros de cintura, é diferente de uma outra pessoa que tem um volume maior. Você perde em torno de 40% do total que você tem. Então, por exemplo, ela pode fazer aquela bioimpedância e ver na bioimpedância aquela região que ela concentra tanto. O que a gente faz no consultório? A gente tem uma bioimpedância, o paciente, antes de se submeter ao tratamento, ele faz a bioimpedância, faz as 4 semanas, a gente repete a bioimpedância e repete um mês depois. E você vê essa perda das células de gordura nessa região. Sensacional, porque daí... É uma forma de documentar. Outra forma de documentar são através das medidas, né? A gente faz medidas em centímetros com a fita métrica e também a gente tira fotos, né? Para mostrar o antes e o depois, através de fotos, através de medidas. Muda muito, né? Muda muito. Então, a gente tem como avaliar isso através da bioimpedância, através da documentação fotográfica, através da medição com fita métrica. E do espelho, que eu acho. E do espelho. Da calça jeans, né? O grande... E do que você vê, né? Quando você se vê no espelho, você vê que a tua pele fica mais firme. Então, é um tratamento que, além de tirar a célula de gordura, além de matar a célula de gordura, ela melhora muito a firmeza da pele. Isso é muito legal. Não, eu acho que a maior e melhor balança para as mulheres é a calça jeans. É a calça branca, uma coisa impressionante, né? Que quando ela fica um tempo sem usar e nota tal, ai, mas perdi peso, tal, deixa eu ver, coloca a calça jeans. E aí muda como veste, mesmo que a gente esteja falando só de barriguinha, não esteja falando de quadril, de bumbum, é impressionante. Eu vou colocar mais uma perguntinha do público. Tranquilo. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Na tela. Wallace, querido, saudade de você, um beijo. A partir de qual idade, então, a gente já pode começar o procedimento? Tem aí também uma idade mínima? Olha, normalmente, não existe estudos mostrando idade mínima, é quando você tem gordura localizada. Normalmente, quem procura são as mulheres adultas, no máximo um adolescente. Por exemplo, eu não tenho experiência com criança porque eu não atendo criança no consultório. Também nunca vi nenhum trabalho contraindicando ou indicando fazer em criança, até porque é um tratamento que esquenta, a criança não vai gostar. E outra coisa, não existe um tratamento estético para criança, né? Existe educar a mãe, educar a família inteira, para mandar esporte, mudar hábitos alimentares. Não é uma questão que vai colocar um biquíni para... Mas normalmente, a partir da adolescência, a gente já pode fazer. Olha só que legal. E aumenta a autoestima, aumenta muito. Eu já volto e a gente vai mostrar o outro. Vai trocar de aparelho agora. Vai trocar, né? Deixa eu só... quase caí. Esse aqui é um negócio legal também, ó. Já tá tudo pronto. Esse aqui precisa arrumar bonitinho, né? Precisa. Pra ele não... Ainda bem que você falou bastante lá. Olha, tem coisa que não muda com sério. Você continua ao vivo, falando bastante, né, doutora Milton? Como é que é, então, este aparelho bonito, né? Ó, que aparelho bonitão. Obrigada mais uma vez por ter trazido, né, ao vivo pessoalmente, porque não é fácil trazer os aparelhos. Tem todo um... É difícil, as meninas não. Uma coisa por trás. E aí? Qual é a tecnologia, então, Essa tecnologia também é uma radiofrequência, só que é uma radiofrequência de uma tecnologia muito inédita, porque você não toca no paciente. O aparelho fica a mais ou menos 2 centímetros do paciente ou mais. Ele emite essa radiofrequência, a radiofrequência passa pela pele. A pele é um excelente condutor de energia, então rapidamente essa energia entra na pele e essa energia vai se acumulando no tecido gorduroso. Então, ele vai esquentando o tecido gorduroso e vai fazendo a apoptose celular. Aí você fala, mas o outro não faz apoptose celular?
Em março desse ano, no Meeting Americano de Dermatologia, foi falado sobre o sinergismo dos aparelhos, né? Então, quando você usa duas tecnologias, você potencializa essa morte celular. Então, você tem resultados muito melhores quando você faz os dois aparelhos. Unidos, mas aí diminui o tempo de cada um deles ou não? Não, o mesmo tempo. Aqui são, em média, 45 minutos. No total, a paciente fica na clínica em torno de 2 horas. Porque a gente faz 30 minutos nessa região, porque a gente faz completo. Então, 30 minutos nessa região, nos flancos, 15 minutos do primeiro aparelho, de cada lado. Depois, a gente coloca esse aparelho, que é uma radiofrequência sem toque, ela fica 45 minutos. Depois disso, como eu tenho muita morte celular, eu posso formar nódulos subcutâneos de gordura. E esses nódulos podem ser dolorosos. E isso não é uma complicação, é uma reação esperada que a gente chama. Inclusive, às vezes precisa dar anti-inflamatório. Eu nunca precisei dar na clínica, porque a gente tem uma outra máquina que são ondas acústicas que você bombardeia essa célula de gordura e você destrói esses nódulos. Então, consequentemente, o paciente consegue fazer e você faz mais 15 minutos nessa região e 5 minutos em cada região lateral. Esse aparelho é parecido com aquele que quebra a pedra no rim. Então ele faz são tipo ondas acústicas, são tirinhos de ondas acústicas. Quando liga no consultório parece que tem uma britadeira na rua ligada, porque ele faz um barulho dói, forte, né? mas não dói. Porque eu acho que eles mais pensam não nisso, dói, né? Não dói. E ele é muito legal porque ele destrói esses nódulos subcutâneos. Mas se a paciente faz esse aparelho, às vezes tem clínica que não tem os 3 aparelhos. Ela vai fazer um só, pode formar nódulos embaixo da pele e esses nódulos se ela passa a mão, ela sente uma coisa durinha. Sente. Tipo umas e no pedrinhas. primeiro, segundo dia depois que você faz esse aparelho, você pode tocar no local e você pode se sentir levemente dolorido. Por quê? Porque você está tendo morte celular ali naquela região. E às vezes no chuveiro, tomando banho, você vai passar a mão, passando sabonete, você sente tudo leve. Você sente uma leve dor, tem um edema e esse edema diminui depois de 2, 3 dias. Agora, você não sente nada enquanto você está fazendo o aparelho? Não, ela está aqui meditando, está em alfa. Dá tempo de dar uma dormidinha? Dá tempo de dar uma dormidinha. Ele esquenta um pouco. Agora sim, tem alguém que não possa passar pelo tratamento de um ou do outro? Tem? Tem. O paciente que tenha qualquer coisa que atrapalhe a condução. O marca-passo, por exemplo. O paciente com marca-passo não pode fazer. Nenhum dos dois. E paciente gestante também não deve fazer. Amamentando tudo bem? Amamentando depois de 30 dias, sim. Sério? Aí, meninas, essa é uma boa, porque nesse momento é o momento que tem ali aquela ansiedade para a barriga voltar. A gente usa muito radiofrequência, porque a radiofrequência, além de diminuir um pouco a gordura, ela melhora a pele. Então, a volta da pele no pós-parto, que é muito bom para não ficar com aquela flacidez, a gente faz muito. Porque a flacidez é um negócio que chama muita atenção, mas se você já conseguir diminuir a gordura que ficou, que claro, fica, porque ali se acumula para que o bebê fique mais, como se diz, mais protegido. É uma coisa tão impressionante a natureza que a gente pira, né, pensando assim. Então, é claro que vai acumular ali, né? Amamentando, acumula também um pouco mais de gordura na região abdominal, para que a mulher tenha mais leite e tal. Então, o fato de você conseguir fazer um aparelho desse, acho que já ajuda muito. Vamos colocar a tecnologia, então, pra gente ver como ele age na pele. Que olhando assim, tá lindão. Agora, olha por dentro o que acontece. Então, aí tá mostrando as células de gordura, mostrando a pele. Olha, a energia passa pela pele e vai no tecido gorduroso. Então, ela aumenta a temperatura do tecido gorduroso, aumenta esse metabolismo celular e aquela região mais vermelha, Carol, está vendo que ele está aumentando? É onde aumenta a temperatura, chega a 40 graus, enquanto a pele dela não está quente. Esses 40, 42 graus é o que vai fazer com que essas células de gordura entrem em apoptose, elas morram, essas células de gorduras morrem. Então, essa é a tecnologia. Isso. E o que é mais impressionante dessa tecnologia, quando eu vi no Congresso de Paris, há 2 anos atrás, eu falei, não, gente, isso não vai funcionar. Não é possível. Não é possível, porque assim, não toca em você, não precisa... A única coisa que precisa no caso da esteticista ou da fisioterapeuta ou do médico que está fazendo, ficar na sala com o paciente para ver, porque se você olhar aqui tem a condução, né? Será que a gente consegue... Consegue ver aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então, para você ver se ela está conduzindo bem, ó... A energia está em torno de 100% de condução aqui. Puxa, aqui está ótimo, então está perfeito. Então, ele começa a funcionar se ela estiver acima de 50%. Então, ela está 100% de condução. Tá, e o que altera isso? Se você começa a chegar muito perto dela, ou se o telefone celular.
Então, se ela tiver aí o telefone celular dela, ela atendeu o telefone celular, então isso pode danificar o telefone. E aí ele... Aí você até afastou o seu agora, né? O meu aqui para as perguntinhas. Mas é só se você atender. Pode interferir como pode interferir ondas, como outra energia. Entendi, você vê que nós três estamos aqui, não estamos roubando a energia dela. Menina, tá com energia... A energia tá boa, né? O negócio tá ótimo. E aí ela vai ficar 45 minutos, tem que ter alguém claro... Agora para acompanhar. Agora você viu que ela se mexeu um pouquinho, a energia caiu um pouquinho aqui. Então, mas assim, a condição dela tá perfeita, tá tudo bem. Agora, por curiosidade, doutora Hamilton, atualmente, esses aparelhos, quando vocês vão para os congressos e tal, e eu acho isso muito legal como informação, qual país, quem que produz os melhores aparelhos, qual é ali o lugar que, enfim, que vocês esperam num congresso assistir? Assim, o congresso mais importante desses aparelhos é o congresso americano. É um congresso que a gente nunca deve perder. Acontece sempre em março, essa semana vai ser uma semana depois do carnaval. Vou chegar do carnaval, já vou correr para o congresso. Então, assim, lá é apresentado os aparelhos e principalmente todos os estudos que tem com esses aparelhos, o que é de mais moderno. Então, os Estados Unidos faz muito teste, né? Mas esses aparelhos, eles são da Tchecoslováquia, tanto um como o outro, e a sede deles fica em Londres. Que legal! E eles são distribuídos no Brasil por uma empresa que traz para o Brasil. Então, assim, cada aparelho desse tem uma empresa que fica, que distribui, mas assim, eles têm uma altíssima tecnologia, porque você imaginar que um aparelho desse, que não toca em você, que emite uma radiação, que vai até o tecido gorduroso, tem estudos, inclusive tem estudos em humano, com biópsia, mostrando essa apoptose, ou seja, essa morte de célula. Então, são aparelhos muito importantes. E quando você vai investir no teu consultório, é legal que você vai investir numa tecnologia que tem resultados para o paciente. Porque, sem dúvida. Porque senão é ruim para você. Falou, mediu, olhou no espelho, você tem que mostrar esse resultado. Puxa vida, parabéns. Muito legal sempre, ó. Que delícia, hein? Fica à vontade, pode terminar a sessão. Sempre aí, sempre uma delícia bater papo com o Dr. Hamilton. Eu vou passar para vocês o site e o Insta, para quem quiser seguir. Claro que, muita gente, eu tenho certeza, eu não li as perguntas, mas sempre tem gente que pergunta preço, pacote, esse tipo de coisa. A gente não pode falar essas coisas aqui no ar. Mas depois vocês ficam sabendo. Eu acho que a gente tem que pensar na tecnologia e no tratamento estético como, de fato, algo que vai aumentar a autoestima e que vai fazer com que a gente não sabote algo tão importante. Que eu acho que isso você fala muito bem. Não é para continuar com hábitos ruins. É para fazer o aparelho e mudar os hábitos. Mudança de hábito de vida é fundamental. Então, porque depois volta. Aliás, se o paciente chega no consultório, aquele paciente que tem uma vida desregrada, a gente nem estimula a fazer. Porque é um paciente que não vai ter resultado, ele vai sair falando mal da tecnologia. Na verdade, é ele que está com problema e não a tecnologia. Precisa mudar o hábito e o aparelho ajuda e muito. Porque daí você chega onde você quer. É o sinergismo, mais tudo. Rápido. É o aparelho, os aparelhos atuando em sinergismo, a mudança de hábito alimentar, atividade física, água, meditação, alegria, na dúvida sorrir sempre. Adoro! Você já vai falar de meditação uma vez aqui no programa? Já. Muito legal. Isso é uma coisa que você faz na prática pessoal. Um dia vamos falar. Vamos falar assim, muda. Impressionante, né? Eu acho que muda tudo, muda quem trabalha com ele, muda tudo. A gente tem que pensar nisso também. Não é só parte estética, não. O negócio tá aqui, ó, meio que na alma e na cabeça. Agora, quer saber mais? Site Dr. Hamilton, Hamilton Macedo, tudo junto. O Hamilton é com N no final. Então, Macedo fica NM, então hamiltonmacedo.com.br. No Insta, @Hamilton Macedo, você já acompanha todas as novidades. Dr. Hamilton é realmente sempre... né, na história. Imagina. Sempre, não, mas isso é legal. E médico é isso mesmo, estudando sempre, conhecendo. Tem que todo ano nos congressos atualizar, porque é isso, senão você fica ultrapassado. Obrigada sempre, viu? Adorei tê-lo aqui na minha volta, estava com saudades. Até. Eu também. Beijo, lindona, conte dia. Né? Obrigada, vamos trabalhar muito. Obrigada, viu? Até a próxima.